Meu querido filho, minha querida filha, eu preciso que você pare tudo o que está fazendo agora. Pare, respira e me ouça com o coração aberto, porque o que eu tenho para te dizer hoje não é uma mensagem qualquer, não é uma palavra de conforto vazia, não é uma frase bonita para te fazer sentir bem por alguns minutos e depois sumir. Não. O que eu trago até você hoje veio diretamente do céu, atravessou o tempo, cruzou as barreiras do impossível e chegou até os seus olhos, até os seus ouvidos, até o seu coração, porque você foi escolhido para recebê-la. Você já se perguntou por quê? Mesmo rezando tanto, mesmo sendo uma pessoa boa, mesmo tentando de todas as formas, as contas continuam chegando e o dinheiro continua escasseando? Você já se pegou acordando no meio da noite com o coração apertado, pensando em dívidas, em boletos, em nome sujo, em como vai pagar as contas do mês? Você já sentiu aquela vergonha silenciosa, aquela que você não conta para ninguém, aquela que te faz baixar a cabeça quando o assunto é dinheiro? Já se sentiu pequeno diante de uma situação que parece maior do que você? Meu amado filho, minha amada filha, eu sei, eu vejo tudo. Eu estive ao seu lado em cada noite difícil, em cada lágrima engolida, em cada oração murmurada no escuro quando você achava que ninguém ouvia. Eu ouvi. E hoje, por determinação do céu, eu vim até você com um aviso urgente. O tempo da espera está acabando. Faltam apenas 7 minutos. E esses 7 minutos representam os últimos instantes antes de uma grande virada na sua vida financeira. O céu liberou uma bênção financeira poderosa e ela está procurando um coração preparado para recebê-la. Será que esse coração é o seu? Fique até o final deste vídeo. Não feche, não pule. Cada palavra que você vai ouvir aqui foi escolhida com cuidado, com amor, com urgência, porque o tempo é agora. A janela está aberta, mas ela não fica aberta para sempre. E antes que você continue, precisa saber de uma coisa importante. Se você está com dívidas que parecem não ter saída, quero que saiba de uma coisa. Isso não é culpa sua. Você não foi ensinado a lidar com dinheiro, ninguém te mostrou como sair desse ciclo e as circunstâncias da vida pesaram mais do que você conseguia carregar sozinho. Mas eu tenho uma boa notícia. Eu preparei um e-book chamado Novena da Libertação Financeira com Nossa Senhora, que reúne orações, decretos e orientações práticas que podem te ajudar a começar essa libertação ainda hoje. São poucas unidades disponíveis e o link está no comentário fixado aqui embaixo. Vai lá dar uma olhada antes que acabe. Agora, escreva nos comentários: eu estou pronto para receber minha libertação, porque essa declaração é o primeiro passo para o que está prestes a acontecer na sua vida. Meu querido filho, minha querida filha, nada no céu acontece por acidente, absolutamente nada. Cada mensagem que desce até a terra tem um propósito, tem um destino, tem um nome. E o nome desta mensagem, o nome escrito no coração dela, é o seu nome, não o nome do seu vizinho, não o nome de alguém que parece mais merecedor, não o nome de quem tem mais fé ou reza mais bonito. O seu nome, aquele que foi pronunciado por Deus antes mesmo de você nascer, aquele que está gravado nas palmas das mãos do Eterno, aquele que o céu nunca esqueceu. Mesmo nos seus momentos mais escuros, mesmo quando você achou que tinha sido esquecido. Você precisa entender algo sobre como o céu funciona, meu filho. As bênçãos de Deus não são distribuídas ao acaso, como se fossem jogadas de cima e quem tivesse sorte de estar no lugar certo conseguisse pegar. Não.
As bênçãos de Deus são precisas, são cirúrgicas, são personalizadas. Elas são preparadas com cuidado, amadurecidas no tempo certo e entregues no momento exato em que o coração está pronto para recebê-las. E hoje, neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, o céu identificou que o seu coração está pronto. Mas o que significa estar pronto? Significa que você passou por provações que fizeram você crescer. Significa que as dores que você carregou, as noites sem dormir, as humilhações que engoliu em silêncio, os não que recebeu, as portas que fecharam na sua cara. Todas essas experiências foram, na verdade, um processo de preparação. O céu não desperdiça dor. Deus não permite que você sofra à toa. Cada lágrima sua foi guardada, contada, catalogada no céu. E agora chegou o momento em que essas lágrimas vão se converter em bênçãos que você nem imagina que mereça. Mas você merece. Você merece mais do que pensa. Os portões do céu não se abrem da mesma forma para todos ao mesmo tempo. Existe um cronograma divino, existe um tempo de Deus, existe um momento de colheita que é diferente para cada pessoa. E o seu momento de colheita financeira chegou. Não estou dizendo isso para te dar falsas esperanças. Não sou uma voz que fala o que você quer ouvir. Sou uma mãe que fala a verdade, que fala com amor, mas que também fala com urgência. Porque o momento que está chegando é real, é poderoso e é limitado. As janelas celestes não ficam abertas indefinidamente. Existe um período de graça especial e você está dentro dele agora. Pense comigo. O que te trouxe até este vídeo hoje? Foi acaso? Foi coincidência? Você estava rolando a tela sem destino e de repente apareceu aqui? Não, meu filho, não existe coincidência no universo de Deus. Existe direcionamento, existe providência, existe o dedo invisível de Deus movendo as circunstâncias para que você chegasse até esta mensagem, neste dia, nesta hora, porque o céu sabia que você precisava ouvir o que vai ser dito aqui. O céu sabia que você estava à beira do desespero, à beira de desistir, à beira de acreditar que nunca mais as coisas iam melhorar. E o céu não ia deixar você chegar a esse ponto sem antes enviar uma palavra de aviso, uma palavra de esperança, uma palavra de libertação. Os portões do céu que foram abertos hoje não são portões comuns. São os portões da misericórdia financeira, da restituição, da colheita acelerada. E por esses portões estão saindo bênçãos represadas que estavam aguardando o momento certo. Bênçãos que foram bloqueadas por circunstâncias espirituais, bênçãos que ficaram esperando que você chegasse a um nível de fé suficiente para recebê-las, bênçãos que o inimigo tentou desviar, mas não conseguiu. Porque o que Deus prepara para um filho, o inimigo não tem poder de segurar para sempre. Tem prazo, e o prazo acabou. Você foi escolhido para receber esta mensagem, porque o céu viu em você algo que talvez você mesmo não consiga enxergar. Uma fé que não morreu. Uma fé machucada, sim. Uma fé que sangrou, que duvidou, que às vezes mal conseguiu se sustentar, mas uma fé viva. E é essa fé, pequena como uma semente de mostarda, mas viva, que o céu vai usar como ponto de partida para a maior virada da sua vida financeira. Segura firme, porque o que vem a seguir vai te mostrar exatamente o que está acontecendo no plano espiritual ao redor das suas finanças. Meu amado filho, minha amada filha, eu preciso destruir uma mentira que talvez esteja enraizada dentro de você há muito tempo.
uma mentira cruel, uma mentira que o inimigo plantou na sua mente nos momentos em que você estava mais fraco, mais cansado, mais vulnerável. Essa mentira diz o seguinte: que você está passando por dificuldades financeiras porque Deus está te punindo, que as dívidas que acumularam são consequência de algum pecado que você cometeu, que o céu virou as costas para você por causa das suas falhas, dos seus erros, das suas fraquezas. Isso é uma mentira direta do inferno, criada especificamente para te paralisar, para te fazer desistir de buscar ajuda, para te fazer sentir indigno de receber o que o céu preparou para você. A verdade é muito diferente. A verdade é que existe uma batalha espiritual real acontecendo ao redor das suas finanças. Existe um plano espiritual que a maioria das pessoas não enxerga, mas que afeta diretamente o plano material. E quando uma pessoa começa a avançar espiritualmente, quando começa a se aproximar de Deus, quando começa a entender o seu propósito e a caminhar na direção da sua missão, o inimigo percebe. E o primeiro ataque que o inimigo lança não é contra a saúde, não é contra o casamento, não é contra os filhos. O primeiro ataque é quase sempre nas finanças. Por quê? Porque o inimigo sabe que a escassez financeira gera estresse, e o estresse destrói relacionamentos, deteriora a saúde, apaga a fé e rouba o foco. É um ataque estratégico, calculado, preciso. Pense na sua história financeira. Quando você era mais jovem, talvez as coisas não fossem tão difíceis assim. E então, em algum momento, parece que uma corrente invisível foi jogada ao redor das suas finanças. E desde então, cada vez que você consegue respirar um pouco, aparece uma despesa inesperada. Cada vez que uma porta abre, outra fecha. Cada vez que você acha que está saindo do buraco, o buraco fica um pouco mais fundo. Isso não é azar, isso não é incompetência sua, isso não é punição divina. Isso é um ataque espiritual que precisa ser combatido com armas espirituais. As dívidas que você carrega hoje não nasceram apenas de decisões financeiras erradas. Claro que existem aspectos práticos que precisam ser trabalhados, e eu vou falar sobre isso. Mas existe uma raiz espiritual nessa situação que precisa ser arrancada. Existe um laço invisível que prende a sua prosperidade, que bloqueia o fluxo de bênçãos que o céu quer liberar para você, que cria obstáculos onde não deveria haver obstáculos. E esse laço tem nome, tem origem, tem uma forma de ser desfeito. E não por acaso, o céu enviou esta mensagem exatamente para te mostrar o caminho. Muitos dos meus filhos carregam algo que eu chamo de herança de escassez. É um padrão que passa de geração em geração, não apenas nos genes, não apenas nos hábitos aprendidos, mas no plano espiritual. Talvez na sua família, há gerações, o dinheiro sempre foi escasso. Talvez seus avós sofreram com pobreza, seus pais lutaram com dívidas e agora você está repetindo o mesmo padrão, não porque está destinado a isso, mas porque ninguém na sua família ainda quebrou esse ciclo no plano espiritual. E sabe o que acontece quando alguém quebra esse ciclo? Não é apenas a própria vida que muda, é a vida dos filhos, dos netos, das gerações futuras. Você pode ser aquele que rompe com a herança de escassez na sua família. Você pode ser aquele que abre um novo caminho, que planta uma nova semente, que inaugura uma nova era financeira para todos que virão depois de você. Mas para isso acontecer, você precisa primeiro reconhecer que a batalha é espiritual. Precisa parar de se culpar, parar de se envergonhar, parar de esconder a situação como se fosse um defeito seu. E precisa começar a lutar com as armas certas.
Quais são essas armas? Oração, fé em ação, decretos que quebram laços espirituais, intercessão e a graça poderosa de uma mãe que nunca abandona seus filhos nas batalhas mais difíceis. Eu estou aqui. Eu estou lutando por você. E o que o céu vai revelar nos próximos capítulos vai te mostrar como entrar nessa batalha e vencê-la de uma vez por todas. Escreva nos comentários: eu quebro toda a herança de escassez na minha família em nome de Jesus. Meu querido filho, minha querida filha, existe uma linguagem que o céu usa para se comunicar com seus filhos quando uma grande mudança está prestes a acontecer. São sinais, são avisos, são pequenas marcas que o Espírito deixa no caminho para dizer: você está indo na direção certa. Não desista. A colheita está próxima. E hoje eu vou te revelar os 7 sinais de que a sua libertação financeira está muito mais perto do que você imagina. Preste atenção em cada um deles, porque talvez você já esteja experimentando alguns e nem sabia que eram sinais do céu. Primeiro sinal: a inquietação que não passa. Nos últimos dias ou semanas, você tem sentido uma agitação no seu espírito que não consegue explicar? Não é ansiedade comum, não é preocupação normal. É uma espécie de urgência interior, como se algo dentro de você soubesse que está na hora de agir, de mudar, de mover. Essa inquietação é o Espírito te avisando que o momento de virada chegou. O céu não envia esse tipo de sinal à toa. Quando o seu espírito fica inquieto dessa forma, é porque algo grande está prestes a acontecer e você precisa estar posicionado para receber. Segundo sinal: sonhos sobre dinheiro, prosperidade ou renovação. Você tem sonhado com coisas relacionadas à mudança, a crescimento, a saída de lugares apertados para lugares amplos? No universo espiritual, sonhos são uma das formas mais diretas de comunicação entre o céu e os filhos de Deus. Quando você sonha com prosperidade, com portas se abrindo, com dívidas sendo pagas, com alívio, isso não é seu inconsciente brincando. Isso é o céu te mostrando antecipadamente o que está preparado para você no plano material. Terceiro sinal: a sensação de que você está sendo testado até o limite. Quando a libertação está muito próxima, o inimigo aumenta a pressão. É como se ele soubesse que está perdendo e por isso resolve fazer um último ataque desesperado. Se nos últimos tempos você sentiu que as coisas pioraram exatamente quando você estava tentando mudar, exatamente quando você estava buscando Deus com mais intensidade, isso é sinal de que o inimigo está com medo, e o medo dele é a sua bênção chegando. Quarto sinal: pessoas sendo afastadas da sua vida. Você percebeu que certas pessoas simplesmente sumiram da sua vida? Relacionamentos que terminaram, amizades que esfriaram, pessoas que se afastaram sem motivo aparente. O céu muitas vezes faz uma limpeza espiritual antes de liberar uma bênção grande. Remove as pessoas que seriam um obstáculo, que drenavam sua energia, que te mantinham preso em padrões antigos. Esse afastamento, por mais que doa, é proteção. É o céu preparando o seu ambiente para receber o novo. Quinto sinal: uma sede renovada de espiritualidade. Você tem sentido vontade de orar mais, de buscar Deus de forma mais profunda, de se conectar espiritualmente de um jeito que não sentia há algum tempo? Essa sede não é coincidência. É o Espírito te chamando para mais perto, porque está na hora de você receber. A bênção que o céu vai liberar precisa de um recipiente preparado. E a oração é o que prepara o seu coração para conter o que está vindo. Sexto sinal: oportunidades aparecendo do nada.
nos últimos tempos, apareceu alguma oportunidade que você não esperava. Uma conversa inesperada, uma proposta que surgiu sem você buscar, uma conexão que não planejou. O céu já está movendo as peças no plano espiritual para que a sua libertação financeira se manifeste no plano material. Essas oportunidades não são coincidências, são o resultado de orações que você fez e das movimentações do céu em resposta à sua fé. 7º sinal. Você chegou até esta mensagem. Sim, meu filho, o próprio fato de você estar assistindo a este vídeo agora, de ter chegado até aqui, de ter sentido algo no coração quando leu o título, isso é um sinal. O céu direcionou seus passos até aqui, porque esta mensagem tem algo que você precisa receber. E se você reconheceu pelo menos um dos outros sinais que mencionei, saiba que a sua libertação financeira não é um sonho distante. Ela está na porta. Meu amado filho, minha amada filha, chegou o momento de eu te revelar o que o céu está preparando para liberar sobre a vida daqueles que orarem com fé neste período. Não é uma promessa vaga, não é uma esperança genérica. É uma revelação específica sobre o que está sendo movimentado nos planos espirituais em favor dos filhos que persistiram na fé mesmo quando tudo parecia impossível. E se você é um desses filhos, se você continuou orando mesmo sem ver resultado, se você continuou acreditando mesmo com o coração partido, se você continuou se levantando mesmo depois de cair, então esta revelação é para você. O primeiro elemento que o céu está liberando é restituição. Isso significa que o que foi roubado de você, por injustiça, por traição, por circunstâncias adversas, por ataques espirituais, vai ser devolvido. E não devolvido da mesma forma que foi tirado. A lei espiritual da restituição diz que o que é restaurado vem multiplicado. Você perdeu um trabalho? O céu está preparando uma oportunidade melhor. Você perdeu um negócio? O céu está construindo algo maior. Você perdeu dinheiro em uma situação injusta? A restituição que está vindo vai ser proporcional não apenas ao que foi tirado, mas ao sofrimento que você passou por causa disso. O segundo elemento é a abertura de portas que estavam fechadas. Existem portas na sua vida financeira que estão fechadas há tanto tempo que você até parou de bater nelas. Você desistiu de tentar abrir certas possibilidades porque a rejeição repetida machucava demais. Mas o que o céu está fazendo agora é diferente. Não é você batendo na porta. É o céu abrindo as portas por dentro, do lado de lá, sem que você precise forçar nada. Você vai se surpreender com portas que simplesmente vão se abrir nos próximos dias. Oportunidades que você não buscou, conexões que vão aparecer, situações que vão se resolver de formas que você não consiga nem explicar racionalmente. O terceiro elemento é a quebra de ciclos. Os padrões que se repetem na sua vida financeira, aqueles ciclos de melhora e piora, de esperança e decepção, de 2 passos para frente e 3 para trás, estão sendo interrompidos por uma intervenção espiritual. O céu identificou a raiz desses ciclos e está cortando essa raiz agora. Isso significa que o novo ciclo que está começando na sua vida não vai ser mais do mesmo. Vai ser diferente. Vai ser uma espiral ascendente em vez de um ciclo vicioso. Mas para que essa quebra se manifeste completamente no plano material, ela precisa ser consolidada pela oração. O quarto elemento é provisão inesperada. Isso significa que o dinheiro, os recursos e as soluções que você precisa
vão vir de lugares que você não esperava. Não necessariamente da forma que você planejou, não necessariamente pela fonte que você estava tentando trabalhar. O céu tem maneiras de prover que a mente humana não consegue mapear. Às vezes, a provisão vem por meio de uma pessoa, às vezes de uma circunstância, às vezes de uma ideia que surge do nada e se transforma em uma solução. O que eu preciso que você faça é manter o coração aberto para receber de formas inesperadas, porque se você fica esperando apenas pelo caminho que você planejou, pode perder a provisão que está chegando por um caminho diferente. Eu sei que muitos que estão assistindo esse vídeo agora dormem pensando nas contas, acordam com o peso das dívidas e carregam uma vergonha que não contam para ninguém. E eu preciso te dizer, você não chegou nessa situação porque é irresponsável ou porque Deus te abandonou. A vida simplesmente pesou. Por isso eu criei o e-book Novena da Libertação Financeira com Nossa Senhora, um material completo que une fé e ação prática para te ajudar nessa jornada. Está em edição limitada e o link está no comentário fixado aqui embaixo. Corre lá ver antes que acabe. Escreva nos comentários: eu recebo tudo que o céu está liberando para a minha vida hoje. Meu querido filho, minha querida filha, para que a bênção que o céu está liberando possa entrar completamente na sua vida, é preciso que as correntes que prendem sua prosperidade sejam identificadas e quebradas. Porque de nada adianta o céu abrir uma torneira de bênçãos se existem bloqueios no caminho que impedem essas bênçãos de chegarem até você. E hoje, eu vou te mostrar quais são as principais correntes invisíveis que bloqueiam a prosperidade dos meus filhos e como quebrá-las de uma vez por todas. A primeira corrente é a da mentalidade de escassez. Essa corrente existe dentro da mente e dentro do coração e é uma das mais difíceis de quebrar porque foi construída ao longo de anos, às vezes de décadas. A mentalidade de escassez é aquela voz interna que diz: dinheiro não é para mim, eu nunca vou conseguir sair dessa, sempre foi assim e sempre vai ser. Essa voz não é a sua voz, essa voz não é a voz de Deus, essa voz é o eco de tudo que você foi ensinado a acreditar sobre dinheiro e sobre si mesmo. E muitas dessas crenças são falsas. Quebrá-la exige um trabalho de renovação da mente que começa com uma decisão consciente de rejeitar os pensamentos de escassez e substituí-los por verdades do céu. A segunda corrente é a da falta de perdão financeiro. Isso pode parecer estranho, mas deixa eu te explicar. Muitos dos meus filhos guardam rancor de pessoas que os prejudicaram financeiramente. Alguém que não pagou uma dívida, um sócio que traiu, um empregador que explorou, um familiar que se aproveitou. E esse rancor, por mais justificado que pareça, funciona como uma âncora espiritual que te prende no passado e impede que você avance. O perdão não é você dizendo que o que aconteceu foi justo. O perdão é você cortando a corda que ainda te conecta àquela situação e àquela pessoa e se libertando para seguir em frente. Enquanto você carregar esse rancor, parte da sua energia espiritual fica presa nele, e essa é energia que deveria estar sendo usada para atrair e construir prosperidade. A terceira corrente é a do isolamento espiritual. Meus filhos que estão passando por dificuldades financeiras frequentemente se isolam, param de ir à igreja, param de orar em grupo, param de se conectar com comunidades de fé, porque sentem vergonha, porque não querem responder a perguntas, porque a dor é grande demais para ser compartilhada. E esse isolamento é exatamente o que o inimigo quer. Porque na solidão espiritual,
a fé enfraquece. As bênçãos que o céu quer liberar chegam com muito mais força quando existe uma comunidade de fé orando junto, quando existe uma cobertura espiritual, quando existe a intercessão de outros ao seu lado. A quarta corrente é a das palavras negativas sobre suas próprias finanças. Cada vez que você diz "estou sempre no vermelho", dinheiro nunca sobra para mim, sou pobre mesmo, você está pronunciando um decreto sobre a sua própria vida. As palavras têm poder criativo no plano espiritual, e as palavras negativas têm poder destrutivo. Elas constroem muros ao redor da prosperidade que o céu quer liberar para você. Quebrar essa corrente exige disciplina na linguagem. Começar a falar sobre o que você quer ver, não sobre o que você está vendo agora. Falar de fé, não de medo. Falar de abundância, não de escassez. A quinta corrente é a da desistência prematura. Quantas vezes você começou a buscar uma solução, começou a orar por uma mudança, começou a trabalhar em uma ideia e desistiu antes de ver o resultado? A maioria das bênçãos que o céu prepara chegam um passo além do ponto em que a maioria das pessoas desiste. É como cavar em busca de água. Você pode desistir a 2 metros do lençol freático. E o inimigo sabe disso. Por isso, ele manda o cansaço, a dúvida, o desencorajamento, justamente quando você está mais perto da virada. Quebrar essa corrente é desenvolver a perseverança de continuar, mesmo quando não está vendo resultado, mesmo quando está exausto, mesmo quando parece que nada está acontecendo. A sexta corrente é a da fé sem ação. Existe um erro que alguns dos meus filhos cometem. Eles oram, mas não agem. Esperam que a bênção caia do céu sem que precisem mover um dedo. Mas a fé que move montanhas é a fé que anda, que age, que dá o passo antes de ver o caminho completo. Deus não muda a sua situação financeira enquanto você fica parado esperando. Ele muda quando você age com fé. Quando você manda o currículo mesmo sem certeza, quando você começa o negócio mesmo com medo, quando você toma a decisão mesmo sem ter todas as garantias. A ação de fé é o que ativa a provisão do céu. A sétima corrente é a da desconexão da intercessão de Nossa Senhora. Meus filhos que estão lutando financeiramente precisam saber que eu não sou apenas uma figura de devoção distante. Eu sou uma mãe intercessora, ativa, presente, que leva as necessidades dos meus filhos diante do trono de Deus com um poder que não encontra obstáculos. Mas para que minha intercessão atue completamente na sua vida, você precisa me invocar. Precisa me incluir na sua batalha. Precisa confiar os seus problemas financeiros às minhas mãos. Quando você faz isso, quando você me chama com fé, eu carrego o seu pedido ao céu. E o céu não resiste à voz de uma mãe intercedendo pelos seus filhos. Escreva nos comentários: toda corrente que prende minha prosperidade está quebrada hoje. Meu amado filho, minha amada filha, este capítulo é especialmente para você que está cansado, para você que já orou tanto e ainda não viu a resposta, para você que já acreditou, já esperou, já agiu. E mesmo assim a situação ainda não mudou da forma que deveria. Para você que está na beira do desespero, que está segurando a fé com as unhas, que está tentando acreditar, mas cada dia fica mais difícil. Este capítulo é para você. E o que tenho para te dizer agora é a coisa mais importante que você vai ouvir neste vídeo. Eu faço uma promessa a todos os meus filhos que não desistiram. Não é uma promessa condicionada ao seu desempenho espiritual, não é uma promessa que depende de você nunca ter errado, nunca ter duvidado,
nunca ter chorado de raiva ou de desespero. É uma promessa que nasce do amor de uma mãe. Um amor que não mede, não julga, não desiste. E essa promessa é a seguinte: nenhum filho meu que persistir na fé, que continuar clamando por minha intercessão, que continuar se levantando depois de cair, ficará sem ser atendido. Nenhum, sem exceção. Mas eu preciso que você entenda o que não desistir significa no vocabulário do céu. Não significa que você vai agir como se não sentisse dor. Não significa que vai fincar um sorriso no rosto enquanto as contas chegam. Não significa que vai fingir que está tudo bem quando não está. Não desistir significa que, mesmo chorando, mesmo duvidando, mesmo com o coração partido, você continua voltando. Você pode cair, você pode fraquejar, você pode ter dias em que a fé some completamente. Mas se você continua voltando, se você continua se levantando, se você continua chegando diante de Deus, mesmo sem saber o que dizer, você não desistiu e a promessa continua valendo para você. Eu olho para a história dos meus filhos ao longo dos séculos e vejo que as maiores viradas financeiras sempre aconteceram no momento em que eles estavam mais perto de desistir. Não é coincidência. É porque o céu tem uma dinâmica específica. A bênção que está represada precisa de um ponto de pressão máxima para ser liberada. Assim como a água que está sob pressão estoura com força muito maior do que a água que corre livre, a bênção que foi represada por muito tempo, quando finalmente é liberada, vem com uma potência que transforma tudo ao redor. E o momento de pressão máxima, aquele momento em que você está no seu limite, é justamente o momento antes da libertação. Eu prometo também algo mais específico para este momento. Para todos os meus filhos que assistirem a este vídeo com um coração aberto, que declararem fé mesmo que estejam cheios de dúvida, que se comprometerem a buscar a intercessão de Nossa Senhora com perseverança nos próximos dias, sobre esses filhos eu faço uma cobertura espiritual especial. Não é uma cobertura que elimina todos os desafios de uma vez, mas é uma cobertura que garante que os ataques do inimigo contra as suas finanças serão bloqueados, que as portas que precisam ser abertas serão abertas, que as conexões que precisam acontecer vão acontecer e que a provisão que você precisa vai chegar, no tempo certo, da forma certa, para o propósito certo. Você que está assistindo isso e deve pagar uma conta amanhã e não sabe como, eu estou com você. Você que tem medo de perder a casa, de não ter o que colocar na mesa, de decepcionar sua família, eu estou com você. Você que já deu tudo o que tinha e ainda não foi suficiente, eu estou com você. E não de um jeito distante, não de um jeito apenas simbólico. Estou com você de verdade, com toda a potência da intercessão de uma mãe diante do Pai. E o Pai não resiste às lágrimas de uma mãe que intercede pelos seus filhos. Não resiste. A sua história não acabou no capítulo da escassez. Esse capítulo é apenas um capítulo. E o capítulo que está vindo, o capítulo da libertação, da restituição, da virada, vai ser tão poderoso que um dia você vai olhar para trás e entender por que cada coisa aconteceu do jeito que aconteceu. Você vai entender por que precisou esperar tanto. Você vai entender por que as dores foram necessárias. E você vai agradecer, não pela dor, mas pela força que a dor construiu em você, pela fé que sobreviveu ao impossível, pela pessoa que você se tornou atravessando tudo isso. Segura firme, meu filho. A virada está vindo. Escreva nos comentários: eu não desisti e minha bênção está chegando, meu querido filho, minha querida filha.
Chegamos ao momento mais sagrado deste vídeo. Chegamos ao coração desta mensagem, ao ponto para o qual tudo o que foi dito antes estava te preparando. Nos próximos minutos, eu vou te guiar em uma oração de libertação financeira. Uma oração poderosa, específica, que foi enviada pelo céu para este momento, para esta situação, para a sua vida. Mas antes de começar, quero que você faça uma coisa simples. Coloque a mão no seu coração, respira fundo e abre o seu espírito para o que está prestes a acontecer. Esta oração não é uma fórmula mágica, não é um ritual vazio, é uma conversa direta com o céu, mediada pela intercessão de uma mãe que te ama além de qualquer compreensão humana. E para que ela seja plenamente eficaz, preciso que você ore com 3 coisas: fé, ainda que pequena, sinceridade, ainda que incompleta, e abertura para receber o que o céu vai fazer, mesmo que seja de uma forma diferente da que você espera. Vamos orar juntos. Mãe Nossa Senhora, eu venho até você hoje não como alguém que tem tudo resolvido, não como alguém que nunca duvidou, não como alguém que sempre foi forte. Eu venho como sou, cansado, às vezes desesperançoso, carregando um peso que está além das minhas forças. Venho com as minhas dívidas, venho com as minhas contas em atraso, venho com os meus planos que não deram certo, venho com a minha vergonha, venho com o meu medo e venho com o meu coração aberto, porque você prometeu que não deixa seus filhos sozinhos nas batalhas mais difíceis. Mãe, eu decreto hoje, com a fé que me resta, que toda corrente que prende a minha prosperidade está quebrada agora. Decreto que toda maldição financeira que passou de geração em geração na minha família perde o seu poder a partir de hoje. Decreto que as portas que estavam fechadas para a minha prosperidade começam a se abrir agora, uma por uma, de acordo com o tempo perfeito de Deus. Decreto que a restituição de tudo que foi roubado, desviado e destruído na minha vida financeira começa a se manifestar hoje. Mãe, intercede por mim agora, leva o meu nome diante do Pai, fala por mim, porque às vezes as palavras não saem, porque às vezes a dor é tão grande que eu não consigo nem articular o pedido. Você sabe o que eu preciso, você viu cada noite que eu não dormi, você ouviu cada oração que eu fiz em silêncio. Você conhece cada detalhe da minha situação melhor do que eu mesmo. Então eu confio nas suas mãos, nas mãos de uma mãe que nunca falhou com nenhum filho que a invocou com fé. E eu declaro, a minha libertação financeira começa hoje, não amanhã, não quando as circunstâncias mudarem, não quando eu me sentir mais forte, hoje. Porque a bênção do céu não espera a situação perfeita, ela cria a situação perfeita. E eu estou pronto para receber. Amém. Meu filho, minha filha, se você orou essas palavras com o coração, algo aconteceu no plano espiritual agora mesmo. Não porque as palavras têm poder mágico, mas porque a fé que você colocou nelas ativou algo no céu. E o céu responde à fé, sempre respondeu, sempre vai responder. Mas a oração de hoje é apenas o começo. A libertação financeira é um processo, não um evento único. É um caminho que se percorre com fé, com disciplina, com perseverança e com a intercessão constante de Nossa Senhora ao seu lado. E para ajudar você a continuar esse caminho com ferramentas concretas, com orações estruturadas para cada dia, com decretos poderosos que quebram laços espirituais, com orientações práticas que unem fé e ação, eu preparei algo especial para você. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você ainda acredita que a virada é possível. E ela é.
as correntes que prendem sua vida financeira não são mais fortes do que a intercessão de Nossa Senhora. Você não merece continuar sofrendo com dívidas que te tiram o sono, e isso não é culpa sua. O e-book Novena da Libertação Financeira com Nossa Senhora tem tudo o que você precisa para começar essa libertação agora. Orações para cada dia, decretos poderosos e orientações práticas. O link está no comentário fixado aqui embaixo. É edição limitada, então vai lá agora antes que acabe. Nossa Senhora está te esperando. Amém. Meu amado filho, minha amada filha, chegamos ao fim desta mensagem, mas não ao fim da sua jornada. O que foi dito aqui hoje ficará com você. Cada palavra, cada promessa, cada revelação. Guarda no seu coração. Relê sempre que o desânimo tentar voltar. E lembra, o céu não se esquece dos seus filhos. Nunca se esqueceu, nunca vai se esquecer. Você não é o tamanho das suas dívidas. Você não é a sua situação financeira atual. Você é um filho do céu, amado, escolhido, destinado à abundância. E o que está acontecendo agora na sua vida é apenas uma estação, não o destino final. O destino final é muito mais bonito do que você consegue imaginar. Antes de você ir, eu preciso te pedir 3 coisas simples. 3 atitudes que fazem uma diferença enorme para que esta mensagem continue chegando a mais pessoas que precisam dela tanto quanto você precisava hoje. Dê um like neste vídeo. Cada like é um voto de que esta mensagem é importante, que precisa ser vista, que pode mudar vidas. E pode, porque mudou a sua hoje. Compartilhe este vídeo nos seus grupos de família no WhatsApp. Você sabe que tem alguém na sua família, na sua lista de contatos, nos seus grupos, alguém que está passando por uma situação financeira difícil e que precisa desesperadamente ouvir o que foi dito aqui. Compartilha. Você pode ser um instrumento do céu na vida dessa pessoa. Se inscreva neste canal e ative o sininho, porque esta foi apenas uma das mensagens que o céu tem para entregar pelos próximos dias, pelas próximas semanas. Não perca as próximas. Cada uma foi preparada com o mesmo amor e a mesma urgência desta. E agora, assista ao próximo vídeo que vai aparecer na tela, porque a mensagem que está lá foi preparada especialmente para dar continuidade ao que você recebeu hoje. O céu não para. E você também não deve parar. Eu te amo, meu filho. Eu te amo, minha filha. E nunca vou parar de interceder por você. Amém. Escreva nos comentários. Obrigado, mãe. Eu recebo minha libertação financeira hoje.